Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia, não, boa noite, né? Tudo bem? Começar o nosso live comemorativo do Setembro Amarelo. Setembro estava quase acabando, né? A gente não podia deixar passar. Quem for chegando aí, por favor, dá um joinha para saber que vocês estão chegando, que vocês estão aí, tá bom? Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre o Setembro Amarelo, né? Uma comemoração super importante, né? A gente não podia, né, deixar passar. Lançamento de psicologia é extremamente importante para a gente, porque o suicídio tem se tornado cada vez mais comum, né? Virando uma, uma questão de saúde pública, praticamente, né? Assim, mobilizando muitas pessoas, o sofrimento imenso. Então, a gente precisava, não podíamos deixar passar em branco, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? A questão do suicídio e as variáveis que são importantes para o suicídio. Eu vou falar um pouquinho dos elementos cruciais que o terapeuta clínico tem que estar atento, né, para avaliar a possibilidade de suicídio no paciente. E para ajudar vocês também a ter um pouco mais de clareza, é bom a gente discutir isso sempre, né, os modelos teóricos sobre o comportamento, né, o que é determinante para o sujeito cometer suicídio. É importante estar sempre com isso fresco na memória, tá bom? Quem for chegando, por favor, aí deixa um joinha aqui para saber quem está chegando, tá bom? Aí são 8h31, vamos começar então, né? Vamos lá. Como eu havia falado para vocês, hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre as variáveis que são mais relevantes para a gente identificar e avaliar a possibilidade, né? E o risco do suicídio, tá? Primeiramente, o suicídio está muito fortemente associado com os transtornos mentais, né? Principalmente com a depressão, tá? E a tendência das tentativas de suicídio são mais fortes quando a gente percebe quando o humor ele está de moderado a severamente deprimido, né? O paciente que está extremamente deprimido, ele não tem tanta disposição, volição, né? Física até para atentar contra a própria vida, né? Tem uma grande dificuldade de fazer isso por conta até do humor rebaixado, energia muito baixa, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre as variáveis também que são mais importantes para a gente identificar e considerar importante na hora de avaliar o risco de suicídio, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Quem chegar aí, deixa de dar um joinha, dizer de onde está falando, de onde está, tá bom? Aqui Juiz de Fora está um frio medonho, tá bom? Por isso esse casaco enorme aqui, tá me incomodando até. Mas vamos apresentar antes, né? Eu sou Daniel Vignoli, para quem não me conhece, sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo comportamental, sou coordenador da Semente Psicologia, e a gente vai estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre o Setembro Amarelo, né? Anelisa, Biliana, Ana, tudo bom? Prazer ter você aqui. Deixa o joinha para a gente aí, tá bom? Compartilha, é importante. Seja bem-vindo. Na minha história, na minha carreira, na história acadêmica, na minha carreira, atendi vários pacientes com ideação suicida e risco de suicídio bastante severo, né? Então, eu já tenho alguma experiência sobre isso, acho que posso contribuir bastante para vocês, né? Quando a gente vai atuar com um paciente deprimido, tem algumas variáveis que a gente considera que são extremamente relevantes na hora de avaliar o paciente, né? A gente considera, por exemplo, o modelo Beckiano, né, do comportamento, ele é o modelo ABC, cognitivista, né? Então, existe um estímulo, né, processamento cognitivo, as crenças do indivíduo e os comportamentos, as emoções e os comportamentos decorrentes, né? Considera-se, por exemplo, que o suicídio está muito associado com a desesperança, né? A desesperança, quando ela aumentaria a possibilidade do paciente cometer suicídio, né, ou atentar contra a vida dele. Então, seria um elemento que a gente deve ficar sempre atento na clínica, né? Como é que a gente pode avaliar a desesperança no paciente, gente? Quando a gente percebe que o paciente fala coisa do tipo, não tem jeito mais, né? Não consigo, isso não vai mudar, né? Esse desamparo, essas emoções associadas com a desesperança, elas são muito perigosas, né? Porque geralmente ela faz a mediação entre o suicídio e o paciente, né? O que é uma mediação, gente? Mediação é quando você tem um termo do meio, né? Você tem o A, né, o B e o C. O B, ele é o mediador, ele está sempre entre um e outro. Então, a tentativa de suicídio vai acontecer quando a desesperança estiver alta. Se a desesperança estiver
baixa, né, ou níveis baixos, né, dificilmente vai acontecer uma tentativa de suicídio. Isso é algo que vocês têm que ter, todos os clínicos, né, o psicólogo clínico tem que ter em mente sempre, né, tem que estar com o ouvido bem treinado para perceber essas coisas, né. Érica, tudo bem? Seja bem-vinda. Melissa, olá, o pessoal está chegando aí. Né? Então, a gente estava falando dentro do modelo ABC, modelo Beckiano, né? A desesperança é o que media o suicídio, né? E a gente tem que estar sempre atento, porque ela aparece dessa forma, né? Aparece com falas do tipo, né? Não tem jeito, não vou conseguir mais, né? Se o paciente tiver com um humor de severo, de moderadamente até mais deprimido, né? Ele e a desesperança elevada, o risco pode ser bem grande, tá? Associado com isso, existem algumas outras coisas que são também bem, muito associadas com a tentativa de suicídio, né? E eu vou trazer elas para vocês aqui. Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui foi de um curso que eu dei no início do ano, no primeiro semestre, né? Foi um curso só voltado para estratégias em terceira onda associadas voltadas para o tratamento da depressão severa, né? Ou seja, quadros graves de depressão, né? Quando o sujeito ele realmente já se tornou refratário a outras abordagens, né? Já passou por vários tratamentos, já está medicado e ainda assim o transtorno persiste, né? Então, esse curso foi muito interessante, foi no primeiro semestre, e a gente trabalhou as novas abordagens, né, da terceira geração, as terapias cognitivas de terceira geração, que dão respostas muito interessantes, né? Eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco também sobre autocompaixão, né? É uma intervenção extremamente robusta, muito eficiente para a gente lidar com a depressão, tá? Vou falar mais daqui a pouquinho, a gente vai entrar nisso, tá, joia? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Érica está dando boa noite aqui. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Vamos lá. Quem puder compartilhar nas redes sociais, tá, gente? Ajuda bastante a gente aí na divulgação, né? Esse conteúdo é importante para os psicólogos, né? Não estou dando supervisão direta, aparece essa dificuldade, né? Os terapeutas têm muito medo, né? Desse tipo de paciente por conta da possibilidade do paciente vir a morrer mesmo, né? Então, é assustador para muitos terapeutas, né? Atender. E precisa de estar com esse estudo bem, esse modelo teórico bem fresco na cabeça, né? Precisa estar bem mesmo. Além da desesperança, né, que funciona como mediador, né, do suicídio, algumas outras variáveis são bastante importantes quando a gente vai falar de tentativa de suicídio, né? Eu tenho aqui uma colinha aqui, eu vou trazer para vocês, do curso que eu dei no início do ano, né? Habituação à dor, pessoal. Habituação é quando a gente se expõe repetidamente ao mesmo estímulo, né? Então a gente tende a ter uma resposta cada vez menor àquele estímulo. Ou seja, quando a gente ouve um barulho muito forte, assim, a gente toma um susto, né? Se aquele barulho se repete, a gente tem uma reação cada vez menor, até que a gente considera que ele habituou, então, ou seja, não causa mais mal-estar. Né? Isso é a habituação. A habituação à dor é uma variável importante quando a gente está falando em suicídio. Né? Por quê? Porque alguns pacientes têm por hábito, por exemplo, às vezes fazer autolesões, né? Se cortam, né? Outros têm. Isso é bem impressionante, não é preconceito, viu, gente? Os estudos mostraram isso, né? Que pacientes que têm hábito de fazer tatuagens, por exemplo, colocar piercing, eles acabam fazendo esse processo de habituação à dor. Né? Dizem que tatuagem, eu nunca fiz tatuagem, né? Dizem que dói bastante. Né? Então, esse processo causaria uma habituação à dor e o paciente ficaria menos inibido, né, a causar ferimentos dele mesmo por conta disso. Né? Então, é uma variável. E eu, quando eu descobri isso daqui, eu fiquei horrorizado. Falei assim, caramba, é óbvio, né, que ia acontecer isso. Né? E é uma questão importante que a gente tem que estar atento como clínico. Né? A impulsividade, ou seja, comportamentos sem reflexão, né? O sujeito pega e faz as coisas. Né? Várias tentativas de suicídio, a literatura mostra que são causadas, são comportamentos impulsivos, o sujeito se depara com uma situação, percebe que ele não vai ter como contorná-la, né? Que ele não vai ter como superar, que ele não tem recursos, né? Geralmente os pacientes têm um repertório, né? A caixinha de ferramentas comportamental deles, né? Eles têm poucos recursos, né? Para enfrentar algumas situações. Então ele percebe que não vai ter como lidar com aquele tipo de situação, e aí ele pode ter um ato impulsivo e atentar contra a vida dele. Né? Então isso é bastante importante, a gente ficar atento com a impulsividade. Né? A habilidade de resolução de problemas, alguns pacientes têm pouquíssimas estratégias, tá? Alguns pacientes têm uma, duas, no máximo,
alguns têm 3 estratégias diferentes, né? E eles usam elas para todos os tipos de situações em que eles se encontram. Não precisa, né, ir muito longe para entender que 2 ou 3 estratégias é muito pouco, né, gente? Imagina que todos os problemas do mundo você tem que resolver com uma chavinha de fenda, né? Então, uma hora você vai encontrar aquele parafuso que é uma chave Phillips, né? Aquela cruzinha assim, né? E aí não vai funcionar muito bem, né? Você vai fazer muita força, vai se cansar, vai estragar o parafuso, e o parafuso vai continuar lá, né? Você não vai conseguir tirar ele fora. Então, alguns pacientes têm repertórios de habilidades muito reduzidos, né? A gente tem que trabalhar isso com eles, tem que mapear isso com bastante atenção e trabalhar e gerar mais, ampliar isso, né? Para que ele tenha mais soluções. Eu já tive pacientes, por exemplo, que eles tinham uma única alternativa, né? Uma única, usava sempre a estratégia do enfrentamento, né? Quando chegava um conflito de interesse, né? Contexto familiar, amoroso ou de trabalho, né? Em geral, a tendência dele era partir para o enfrentamento, né? Desafiar a pessoa, né? Gritava, né? E essa estratégia, ela funciona num prazo curtíssimo, né? Ao médio prazo, o que acontece? Começa a gerar uma animosidade tão grande nos ambientes, né? Que as pessoas começam a ficar hostis, né, ao paciente mesmo, né? Começa a ficar hostis, começa a ser hostilizado, né? E às vezes fazem isso de forma, não é conversando, né? Olha, você não está fazendo isso, não é legal, né? As pessoas não têm essa habilidade também no ambiente que eles estão, né? Então você tem que, por exemplo, criar outros tipos de modelar esse repertório de comportamento para que ele tenha outras opções, né? Por exemplo, né? Ao invés de partir para enfrentamento, você pode, nem que seja, fingir de sonso um pouquinho e pensar no que vai fazer, né? Ou fazer, né? Ao invés de bater de frente de cara, né? Você pode pensar, tomar uma água, né? Teve um paciente que eu trabalhei o seguinte, aconteceu alguma coisa, você vai lá vai no banheiro ou toma água e volta e responde, né? Então ele tomava água, e isso era suficiente para ele começar a ter um pouco mais de clareza do que ele tinha que responder, né? E aí ele começou a conseguir, por exemplo, responder de forma diferente, né? Ampliou o leque para ele, né? As opções que ele tinha, né? A percepção de intolerabilidade do contexto, né? O que é isso, pessoal? É quando o paciente percebe que antes de entrar nesse ponto específico, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Tá Santos, boa noite, tá dando boa noite aqui. Boa noite, tá Santos, seja bem-vinda. Tá fazendo um comentário aqui pra gente, deixa eu ver aqui. Fala um pouco sobre o paciente que sobreviveu à tentativa de suicídio. O que trabalhar quando ele chega para atendimento? Entendi. O que acontece, tá? Esse tipo de atendimento com pacientes que acabaram de passar por essa. Na verdade, esse tipo de atendimento, são pacientes muito graves, né? Quando eu lido com pacientes graves como esse, o que eu faço? Eu não aplico nenhum tipo de protocolo, sabe? Eu tento entender totalmente o funcionamento do paciente, ou seja, o histórico dele, as habilidades que ele traz, né? Contexto em que ele estava, o que ele fez, as consequências de todos os comportamentos dele, tá? E a forma como ele está ali durante a sessão. Então, eu vejo isso tudo, faço uma formulação de caso bem feita, tá? E então eu vejo por onde intervir, tá? Essa resposta pronta, no meu entender, né? Alguns terapeutas trabalham assim, né? Ela não existe, tá? Para alguns pacientes, se você for direto a um ponto específico, você não vai perder o vínculo com ele, tá? O vínculo com esse tipo de paciente, ele é fundamental, tá? Se você, primeira coisa, é estabelecimento de rapport, você conseguir ganhar a confiança dele, ele confiar em você também, tá? Em geral, eles vêm para a terapia, muitas vezes impulsionados pela família, né? Muita vergonha, né? Sobre o acontecido, né? E uma crítica, um julgamento a respeito de si mesmo exacerbado, assim, né? Então, é um quadro bem delicado mesmo, tá? Tem que ser feita uma avaliação muito bem feita para saber por onde começar. E uma coisa que acontece na prática, né? Os livros não trazem muito isso, né? Muitos pacientes, cada paciente desse você intervém começando por um lado, né? Como se fosse um novelo todo embolado, assim, né? Às vezes você puxa para desembolar de um lado, às vezes você puxa para desembolar de outro, tá? Alguns pacientes não permitem, por exemplo, que você trabalhe com a desesperança, tá? Mas ele permite, você consegue atuar com ele, começar atuando ampliando o leque, por exemplo. Então ele vai ter uma redução na sensação de intolerabilidade de uma situação, tá? Ele começa a ter outras opções de como agir, tá? Então essa forma de começar, ela é individual, tá?
Tiver mais questões, pessoal, pode ir colocando aqui, tá bom? Vai ser um prazer aqui responder para vocês. A intolerabilidade do contexto pelo paciente, ou seja, quando o paciente percebe que aquele nível de sofrimento, ele passou do limite do tolerável, né? Ele pensa que ele não vai suportar, né, continuar, ele pensa que aquilo ali vai acabar com ele, ele vai ser destruído, né? Então, vários pacientes têm esse tipo de cognição, e isso é uma catastrofização, né, gente? É uma espécie de uma catastrofização. Por quê? Porque, na verdade, ele consegue suportar, né? Esse desconforto emocional, ele não vai se converter em um dano físico, né? Ele não vai matar o paciente, não vai destruir ele, né? Então, em geral, eles suportam muito, sim, e é uma catastrofização, na verdade, uma distorção, né? Naquele momento que ele passa, tá? Então, são algumas, eu trouxe para vocês 4, né, variáveis importantes, né, para a gente ficar atento quando está lidando com esse tipo de paciente, tá? Então, a habituação à dor, né? Tem alguns pacientes que têm vontade, eles falam assim, né, tem vontade de sumir, vontade de morrer, né? Mas eles não falam que tem vontade de se matar, né? Eles falam dessa forma, né? Mas eles relatam que eles têm medo. Ah, não quero sentir dor, eu tenho medo, né? O problema da impulsividade, né? A habilidade de resolução de problemas quando é muito reduzida, né? E a percepção de intolerabilidade do contexto, tá? Como é que como é que a gente vai intervir, gente, em qual dessas variáveis a gente consegue intervir, né? A gente intervém em todos que estiverem presentes no contexto, no funcionamento do paciente, tá? E que forem relevantes para aquele desfecho, para o funcionamento patológico que a gente está avaliando, que a gente está atuando em cima, tá? Muitas vezes você consegue intervir em uma, no máximo duas por, por vez, né? Não por sessão, mas por vez. Leva várias sessões em cima de uma só, para que você consiga ter um resultado, né? Então, e se o paciente conseguir fazer um vínculo com você, né, geralmente são casos bastante graves e muito difíceis, né? É bastante óbvio que é muito grave, né? Como é que você vai escolher, pessoal? Você vai escolher a que for mais relevante para a saúde do paciente, tá? Aí, mas como é que eu vou saber, Daniel? Você tem que ler bastante, fazer supervisão, estudar, tá sempre estudando, lendo, fazendo supervisão, para conseguir ter um olhar apurado na hora e perceber quais são as variáveis mais importantes nesse caso. Tá? Isso realmente é um desenvolvimento. Como terapeuta, não existe uma fórmula para a gente trazer isso para vocês assim. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Ana Carol Araújo, dando boa noite, Ana. Ana Elisa, boa noite. Maria Luísa de Araújo, boa noite, sejam todos bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. A gente não podia deixar passar esse mês de setembro, né? A gente tinha que fazer um live de Setembro Amarelo. Essa semana foi muito corrida para a gente, viu, pessoal? Semana passada a gente estava envolvido com um curso dado pela professora Francesca Stefan. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental também, trabalha com terapia de família e terapia de casais. Ela trouxe para a gente um curso falando sobre intervenções voltadas para a infidelidade, né? A infidelidade está atingindo níveis bem semelhantes, né, entre homens e mulheres. Antigamente o homem era muito mais infiel, né, no gráfico, né, do que a mulher, né? Hoje em dia está se equiparando, né, os índices, né? E é um problema que causa transtornos muito severos para as vítimas da infidelidade, né? Geralmente ela estava trazendo para a gente lá que é segunda dor mais relevante, né? A primeira dor mais relevante, mais dolorosa, dor doída, né? É a perda de um ente querido, né? A perda de um filho. E a segunda são as traições, né? Então, e as pessoas que são as vítimas das traições, né? Ou seja, os cônjuges traídos, né? Não gosto desse termo não, tá, pessoal? Só não sei, não achei o melhor agora. Eles podem desenvolver quadros de transtorno de estresse pós-traumático, né? Que a pessoa fica revivendo, né? Mentalmente a imagem da traição, né? Imaginar o cônjuge com o outro, né? Fica se repetindo no sofrimento, ansiedade, uma disforia muito grande, né? Quando isso acontece. E como funciona como uma ruminação, né? Isso pode durar muito tempo, né? Então ela trouxe isso pra gente, várias abordagens, muito interessante, tá? Esse curso, quem tiver interesse e perdeu, né? Perdeu o ao vivo, ele está à venda, tá? É disponível assistir às aulas gravadas, tá bom? Quem quiser é só entrar no nosso site lá, www.sementepsicologia.com.br e ver lá
o nosso curso, tá bom? Infidelidade e terapia de casal, recursos para intervenção. Tá, joia, pessoal? Voltando aqui, então, para o nosso tema, né, da prevenção do suicídio, né, que variáveis intervir, que variáveis ficar atento, né? Em geral, a desesperança ela está associada com as tentativas de suicídio que são mais sérias, gente, né? E com função de levar o sujeito à morte mesmo, tá? Ah, Daniel, você está dizendo que nem toda tentativa de suicídio é séria? Não, não é isso. Todas são sérias, pessoal. Mas nem todas têm a função de levar à morte, tá? Algumas têm a função de atrair atenção, por exemplo. Tá? Qual que é o problema dessas tentativas de suicídio? Por que elas são tão sérias quanto as outras, gente? Porque muitas pessoas morrem assim, né? Ingestão de medicamento, por exemplo, o paciente calcula mal, né? E acaba tomando uma dosagem que vai levá-lo à morte. Né? A função, o objetivo, não necessariamente era morrer naquele momento, né? Mas muitas era atrair atenção, né? Ou obter algo do ambiente dele, que fizessem algo por ele. Né? Mas o risco de tomar medicamentos em grande quantidade é enorme, né? Overdose. A impulsividade, né? Ela está mais associada à tentativa de suicídio, cuja função é essa, que eu acabei de falar, é conseguir atenção, tá? Então, é mais um ponto aí para a gente ficar com a atenção redobrada no caso da desesperança, né? Como intervir, gente? Formas de intervir, né? Que as terapias de terceira geração trazem para a gente, né? Eu gosto muito, tenho tido muito sucesso em atuar com autocompaixão, né? Compaixão e autocompaixão. Antes de falar nisso, eu dar um alô para quem está chegando aqui, gente. Chegou mais uma pessoa aqui, ó, Lúcia Viana. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. A autocompaixão, ela veio da psicologia budista, tá? Foi trazida para o Ocidente pela psicologia budista. Um teórico inglês chamado Paul Gilbert criou a terapia focada na compaixão. A abordagem dele é incrível, gente, porque isso tem se mostrado extremamente eficiente quando a gente fala de depressão, né? Depressão, prevenção do suicídio, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, isso aqui não tem nada a ver, deixa eu fechar, um pouquinho disso para a gente conversar também, porque vocês não podem não saber isso daqui, é muito interessante, muito robusto, né? A compaixão é tratada de que forma, gente? Com abertura para o outro, né? Que permite ser tocado pelo sofrimento alheio, né? Abrindo-se para a sua dor, não evitando ou desconectando-se dela, para que surjam sentimentos de bondade em relação aos outros e o desejo de aliviar o sofrimento deles. Tá? Então, essa é a definição de autocompaixão e compaixão. Né? A diferença da autocompaixão para a compaixão é que a autocompaixão, como o nome diz, né, é dirigida a si mesmo. Tá? Então, ela inclui algumas coisas que são extremamente relevantes quando a gente fala de tentativa de suicídio. Né? Inclui responder de forma não julgadora. Tá? O sujeito, quando ele tem autocompaixão, ele responde de forma muito mais amena. Aquele criticismo, né, de dizer, eu sou um fracassado, isso nunca vai melhorar, nunca vou conseguir fazer tal coisa. Né? Quando o sujeito tem autocompaixão, níveis saudáveis, né, isso não acontece. Tá? Ele passa a ver o sofrimento, o erro, né, como coisas da falibilidade humana. Tá? Então, perceber, por exemplo, que o erro, né, o sofrimento, os enganos, né, são questões associadas não a ele, né, não a ele próprio, não a pessoa dele, a uma característica dele, mas a condição de ser humano, né, da gente viver nesse mundo, de cometer erros, aprender, e muitas vezes a gente aprende, gente, quando os pacientes descobrem isso, eles ficam meio chocados, né, muitas vezes a gente aprende igual um ratinho, né, quando a gente solta um ratinho no labirinto, como é que ele acha a saída lá no final, né, ele vai testando, gente, por ensaio e erro, né. Então, o ser humano com cérebro super complexo, muitas vezes aprende igual um ratinho, né? Vai para ensaio e erro, vai tentando várias vezes até conseguir, né? Então, o erro, ele faz parte de todo o processo, né? Muitas vezes o paciente deprimido, quando descobre isso, isso é uma grande virada de chave para ele, né? No sentido de entender a humanidade comum, né? Que é uma das variáveis, que compõem a autocompaixão, né? As dimensões da autocompaixão, né? A autobondade ou autogentileza, né? Eu prefiro chamar de autocuidado, tá, gente? Eu acho melhor, né? Em idioma português fica mais interessante, né? Como é que é o autocuidado, gente? Respeito, né? Preservar-se de situações desagradáveis, humilhantes, dolorosas e perigosas.
tá? Esses pacientes, em geral, eles têm um perfil de se expor, né, a situações que tem ciência que vão ser desagradáveis, degradantes, né, humilhantes, né? Cuidado, atenção às próprias necessidades, né? Cuidado físico, fazer barba, tomar banho, né? Etc, né? E cuidar das necessidades dele, né? Comer direito, tomar a medicação corretamente. Pensar um pouco em finalidade, né? O que eu ganho fazendo assim? Isso, né? O que eu ganho me tratando dessa forma? Tá? O autocuidado, ele pode ser trabalhado com o paciente até via modelagem, né, gente? A gente vai reforçar, a gente vai orientar e reforçar sempre todo comportamento que for no sentido de autocuidado, de se cuidar, de se preservar, de estabelecer uma agenda saudável, né, com um pouco de diversão, encontrar com os amigos, né, cuidar dos seus relacionamentos, sejam amorosos ou familiares ou de trabalho, né? Então, é muito importante, né? E não é tão complexo de trabalhar dessa forma, tá? A segunda dimensão da autocompaixão, né? Ela é a humanidade comum. Já falei um pouquinho dela aqui, né? Acabei de falar, né? Entender que o sofrimento, né? O fracasso, a falibilidade é natural do ser humano, né? Nossa forma de aprendizagem, muitas vezes, ela é muito rudimentar, né? A gente tem que tentar as coisas para descobrir, né? Então, isso causa uma série de erros, né? Isso está associado com a natureza humana, né? A forma como o cérebro humano funciona. A gente não consegue ver o futuro, né? A gente só vê o aqui e agora e olha lá, né? Então, muita coisa ela tem que ser tentado mesmo. A gente não tem como prever. E o erro faz parte do processo, né? Então, começar a entender que o sofrimento humano faz parte, né? Que isso não é do sujeito, né? Isso é da vida. Isso produz um benefício imenso para o paciente, tá? A terceira é o mindfulness, né? O mindfulness ele é uma das dimensões da autocompaixão, né? É a dimensão mais complexa da autocompaixão, porque ela inclui exercícios de atenção plena, né? Onde o paciente vai ter que aprender, né, a observar todo o contexto dele, né? Incluindo os próprios pensamentos, a respiração, né? Postura corporal, né? Trabalhar o mindfulness exige uma qualificação maior, né? Dá muito mais trabalho para o terapeuta, né? Fazer uma formação, né? Estudar bastante sobre esse tema específico, é uma outra área muito ampla, né? Mas se você atuar apenas sobre o autocuidado e sobre a humanidade comum, né, já é algo extremamente importante, né? Extremamente benéfico, né, importante, e produz benefícios para a vida toda. Uma vez que o paciente percebe, né, você consegue reestruturar isso, né? Crenças mais amenas e mais saudáveis, né? Comportamentos mais saudáveis, né? Junto com, se ele for tiver, provavelmente vai ser um paciente com depressão, né, acentuada, severa, né, junto com a ativação comportamental. Quem tiver dúvida sobre ativação comportamental, quiser saber um pouquinho do que se trata, aqui na página do Facebook do nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal, tá, pessoal? Dê uma força para a gente nesse sentido. Vocês vão ver um vídeo lá só sobre ativação comportamental. Tá? É uma técnica, um método de trabalho, uma técnica essencial para o terapeuta que vai atender e trabalhar com pacientes severamente deprimidos. Tá? É uma das mais robustas para atuar com pacientes graves mesmo. Tá? O mindfulness, ele tem um poder muito grande, né, de combater a literalidade do pensamento, né? Ou seja, a gente tratar pensamentos como coisas, né? Se você pensar que eu sou um fracassado e saber, né, e perceber que isso é só um pensamento, é uma coisa totalmente diferente, né? Isso traz uma leveza, um equilíbrio, né? Pessoal, as palavras da moda, né? Resiliência, né, do paciente. Então, pessoal, é um pouquinho sobre isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? As dimensões da autocompaixão, como uma das formas mais eficientes de intervenção para o paciente severamente deprimido, e falar um pouquinho também sobre isso que eu trouxe aqui, né? Sobre as variáveis mais importantes para a gente ficar atento no caso de pacientes com ideação suicida, né? Então, são coisas que a gente tem que estar na ponta da língua, né? Como dizia minha avó, né? O tempo todo, quando a gente estiver atendendo, lidando, atendendo, trabalhando com esse tipo de paciente. Em todo o contexto, né? Seja no contexto clínico. No meu contexto, quando eu falo da minha experiência, estou falando de experiência clínica, consultório, tá, gente? Mas isso aqui eu creio que é percebido em todos os contextos, né? Hospitalar, etc. Tá joia? Vou dar um alô para o pessoal que está aqui. Espaço Psicologia e Vida, dando um joinha aqui. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Viu? Alguém tiver mais alguma questão, pode deixar aqui, senão a gente vai encerrar. Viu? Foi um prazer estar aqui com vocês.
Em breve nós vamos estar lançando uma nova agenda de cursos aí na nossa página, na Semente Psicologia, fiquem atentos lá. Os cursos que a gente tem atualmente no ar são Introdução à Terapia, Terapia do Esquema, tá? A Melissa trouxe pra gente, excelente. E o curso que eu falei com vocês agora há pouco, da Francesca Stefan, tá? Sobre infidelidade e terapia de casal. Então, ela traz bastante aí coisas sobre formas de intervir nesses contextos, tá? Nesses contextos, tá joia? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, tá bom? Não deixe de curtir o nosso canal. Esse vídeo está aqui no Facebook, eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Não deixe de se inscrever lá, ajuda bastante a gente, tá bom? Muito obrigado, grande abraço. Tchau, tchau com vocês.